Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o que vocês estão vendo, né? Vamos continuar aqui nossa matéria, retornando um pouquinho no assunto do segundo ano, mas avançando num conteúdo de terceiro ano, tá? Então, para quem é do segundo ano, eu também vou colocar essa matéria para que eles possam ver quem queira, que é um assunto que conversa bastante, mas a gente vai seguir aqui o nosso conteúdo do terceiro ano. Percebi que o número de pessoas que está vendo os vídeos está diminuindo. Eu sei que o primeiro vídeo ficou grande, eu tinha que resumir a matéria toda, né? Mas o segundo vídeo já ficou menor. Esse vídeo a ideia é ele ficar mais sucinto também, tem uns 25 minutos no máximo, já contando com esses avisos aqui, né? E vou passar uma atividade, porque as atividades vocês têm feito. Eu percebi que vocês têm feito as atividades. Mas é importante que vocês vejam os vídeos, vejam as aulas, tá? A gente está fazendo um esforço grande. Eu, pelo menos, confesso para vocês que eu tenho feito um esforço grande para gravar isso para vocês com a maior qualidade possível. Eu sei que tudo tá no improviso, mas porque eu acho que é importante que vocês tenham acesso, sobretudo no terceiro ano, né? Nesse momento, que é o momento em que, como eu falei, quem sair menos impactado, né, ou mais adaptado no final vai sair na frente. Então, estou tentando dar as melhores oportunidades mais para que vocês consigam competir da melhor maneira possível quando esse momento acabar. É um momento diferente para todo mundo, a gente já sabe, já falei um pouco disso, mas tentem manter a rotina de estudos, tá? Importante até para a sua saúde mental, né? Para você não entrar em período de procrastinação, de depressão, que a gente sabe que é algo que é bem possível para todos nós, né? Nesse momento de rotina, né? Então, tentem manter a rotina de estudos de vocês, tá? Então, a gente vai falar de nova ordem mundial e bipolaridade, um assunto, e multipolaridade, um assunto que vocês já viram no segundo ano, porque eu quero trabalhar com vocês no mundo globalizado. É nisso que eu quero chegar, tá? No final da Guerra Fria, vocês lembram desse assunto lá do segundo ano, a gente tinha essa configuração que eu coloquei na tela para vocês, tá? Essa divisão, ela é chamada divisão norte-sul. Essa linha, né, que está aqui, ó, dividindo o hemisfério norte e sul, mais ou menos, né, e que faz esse contorno aqui na Oceania, sobretudo porque os países da Oceania têm níveis de DH altos, então são considerados países desenvolvidos. Essa divisão norte-sul, ela é uma divisão econômica. Ela divide países ricos de países pobres. Então, por isso que ela coloca a Oceania lá para o norte, né? Ela joga a Oceania para o norte. Mesmo a Oceania geograficamente estando no hemisfério sul, nessa divisão aí ela fica como estando no grupo dos países ricos, tá? E vocês estão vendo também outras linhas, né? Outros campos de influência. Eu vou voltar neles daqui a pouco. Então, o mundo depois da Guerra Fria é um mundo globalizado, né? Essa é a perspectiva, um mundo cada vez mais integrado. Também vai ser um mundo de conflitos. A gente vai falar desses conflitos, tá? Se não me engano, na próxima aula ou na outra, mas vamos chegar logo nos conflitos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse mundo está integrado, tá? Cada vez mais coeso, mais junto. E aí tem conflitos em todas as regiões do planeta, né? Em todos os continentes tem conflitos próximos. Tem áreas onde existem mais conflitos que aqui, mas temos conflitos, sobretudo porque estamos cada vez mais em contato, tá? E aí eu queria voltar com vocês a ideia dessa migração de polaridade. Até 1945 a gente viveu um mundo multipolar. O que é esse multipolar? Vários polos de força, não é isso? Tem vários países competindo, influência, economia, poder bélico, enfim, vários países estão competindo no cenário internacional por um controle, né, por uma hegemonia. Então, até 1945 eu tenho um mundo multipolar. 1945 é o final da Segunda Guerra. Quando a Segunda Guerra acaba, inicia-se um período que a gente chama de Guerra Fria. Se você tiver qualquer dúvida disso, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz para o segundo ano, que está estudando sobre tudo isso. Está lá gravado, bonitinho. Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. E fim da Guerra Fria.
Todo esse período vai ser importante para a gente agora. Se você não lembra de alguma coisa, dá uma olhada lá no vídeo do segundo ano. Então, a gente acabou aqui a Segunda Guerra Mundial, a gente entra num momento de mundo bipolar. O que é esse bipolar? Duas forças. Eu tenho dois polos de influência. Eu tenho os Estados Unidos, que eu coloquei até a bandeira dos Estados Unidos aumentou de tamanho, né? Ela saiu daqui para cá e ficou grandona, assim como a bandeira da União Soviética ficou grandona aqui. Isso por quê? Porque os países que eu coloquei aqui, inclusive, ó, foram países que no final da Segunda Guerra estavam enfraquecidos. Então a disputa ficou entre os dois grandes vencedores da guerra, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Então durante esse período aqui, ó, de 1945 até 1991, com o final da União Soviética, esses dois países eles disputaram um confronto chamado de Guerra Fria, uma guerra de influência, de corrida bélica, de corrida armamentista. Enfim, durante esse período o mundo foi bipolar, estava dividido nessas duas forças. O que acontece em 1991? Com o fim da União Soviética, eu entro num novo momento, um momento que a gente vai chamar de nova ordem mundial. E essa expressão ela cai com frequência. Vocês trocam, vocês mudam o significado dessa expressão. O que é essa nova ordem mundial? Eu sempre digo isso. Essa nova ordem não é uma ordem de mandar alguém fazer alguma coisa. É uma ordem de ordenamento, uma nova organização mundial. Essa nova organização mundial, essa nova ordem mundial é basicamente uma ordem capitalista. O capitalismo venceu a disputa, né, durante a Guerra Fria, e agora os países estão se abrindo cada vez mais a esse modelo. Então os países vão competir agora comercialmente. Então a nova ordem mundial, se inicia em 1991, é uma ordem de competição, sobretudo comercial. Os países vão competir comercialmente. Tá? Esse resumo ele é importante. Porque uma das tendências desse mundo após 1991 é que ele vai ser um mundo mais globalizado, mais integrado, vai ter aí novos conflitos, né? Vão ter conflitos que já vinham acontecendo e que vão ganhar novos significados. E eu vou ter, sobretudo, nesse momento, formação de blocos econômicos. Isso é importante, porque blocos econômicos caem, o nível de integração desses blocos cai em concurso. E você precisa entender que um bloco econômico ele é diferente de outro. Cada bloco tem regras específicas e integração específica. Eu não quero aqui que você grave todos os blocos econômicos, que você saiba todos os blocos econômicos de classificação, qual é o que é a União Europeia, o que é a ALCA, o que é a OCDE. Eu não preciso que você saiba disso, preciso que você saiba a regra geral. Preciso que os blocos se formam porque os países precisam ganhar vantagens comerciais e existem 4 níveis de integração entre esses blocos. A gente está vivendo um momento onde esses blocos podem ser classificados em 4. E a gente vai ver essas classificações com exemplos, tá? Então eu preciso que você saiba esses níveis de integração e pelo menos um exemplo de cada um, para que você possa organizar suas ideias. Para na hora que chegar uma questão, você lembrar a organização do bloco e citar um exemplo. Porque aí você, através do exemplo, talvez consiga resolver a questão, tá? Então eu vou passar agora aqui a falar desses 4 níveis de integração. Eu não vou falar de todos os blocos, eu vou falar dos níveis de integração e vou falar os exemplos, tá? Aqui tem um mapa mostrando basicamente a organização aí, né, os principais blocos econômicos do mundo. Existem outros, existem países que inclusive estão em mais de um bloco, né, comercializam com blocos de maneira diferente. Então é uma configuração complexa, tá? Então vamos olhar isso com um pouquinho mais de calma. Então, ó, níveis de integração desses blocos econômicos. São 4, como eu falei, procurei aqui o de menor integração possível. A gente vai começar do nível de menor integração para o de maior integração, tá? Então, zona de livre comércio. A zona de livre comércio são grupos de países que estão preocupados em comercializar produtos entre si sem impostos. Então, esses países vão entrar num acordo e vão comercializar produtos de um país para o outro, entre eles, sem impostos, tá? Então, eu coloquei ali, ó, livre circulação de mercadorias, ou seja, não há imposto para a circulação
de produtos entre os países que são membros do bloco. Um exemplo é o NAFTA, tá? Um bloco formado pelos Estados Unidos, pelo México e pelo Canadá, os países da América do Norte. Então, eles têm esse nível de integração, eles comercializam produtos entre si sem impostos. E percebam que eu estou frisando produtos, porque a preocupação do livre comércio é comercializar produtos. Cada país mantém as suas moedas, cada país define suas regras, seja para tráfego de pessoas, de capitais e de serviços, e cada país também define sua relação de comércio com países de fora do bloco. Então, cada país aí tem a sua independência de decisões nesse sentido, e o único acordo que eles possuem é, entre eles, troca de produtos sem imposto. Coloquei aqui o melhor exemplo para você lembrar disso, que é, esses 3 países trocam produtos, mas não trocam pessoas. A circulação de pessoas entre esses países não é simples. Entre o México e os Estados Unidos, ela não é simples. Existe um muro aqui, por exemplo, né, em alguns locais. Então, a circulação de pessoas entre o México e os Estados Unidos, ela tem uma regra. Já entre os Estados Unidos e o Canadá, a regra é outra. Tem aqui, por exemplo, a fronteira, ó, uma linha pintada no chão. Você pode simplesmente ir de um país para o outro. Então, cada país estipula regras, inclusive regras diferentes entre si para a circulação de pessoas, por exemplo. A única questão é a livre circulação de mercadorias. Beleza? Vamos passar para o nível de integração seguinte. E aqui eu tenho já uma forma de fazer vocês errarem, né? Pegadinha que vocês chamam. Mas vamos lá. União aduaneira. Aduana significa fronteira. Então, união aduaneira é uma união de fronteiras. Tá bom? Esse nível de integração ele já é um passo adiante do que a gente tinha na zona de livre comércio. E aqui, qual é a pegadinha? O melhor exemplo de uma união aduaneira para nós é o Mercosul, que é o bloco, inclusive, que o Brasil é um dos líderes, né? É o principal país. O Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul. Essa sigla Mercosul, ela significa isso, tá? Porém, existe um nível de integração que se chama Mercado Comum. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que o Mercosul, ele não é um mercado comum. Estou dizendo para vocês que o Mercado Comum do Sul não é um mercado comum. Ele é uma união aduaneira. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. A ideia do Mercosul é sim se tornar um mercado comum, mas ele ainda está caminhando para isso. Ainda existem alguns passos que ele precisa tomar, tá? Então, vamos lá. A união aduaneira, ela promove também a livre circulação de mercadorias entre os países membros, ou seja, a mesma coisa que tinha no bloco anterior, até então tem nesse. Cada país também mantém a sua moeda nacional. O Brasil manteve o real, por exemplo. Os Estados Unidos, a Argentina manteve os pesos. Então, cada país mantém a sua moeda. O que é de diferente entre o mercado, entre a zona de livre comércio e a união aduaneira? Eu coloquei em verde para vocês ali, ó. Cada país define as regras de trânsito de pessoas, serviços e importação. Isso também tinha no bloco anterior, mas eu marquei em verde porque vai ser importante no próximo bloco. Mas o que eu quero marcar para vocês mesmo é o que vem embaixo. Imposto de importação comum para mercadorias vindas de países fora do bloco. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: enquanto lá na zona de livre comércio, na área de livre comércio, que cada país determina como comercializar com países fora do bloco, na união aduaneira, para qualquer país que queira comercializar com algum país desse bloco, exemplo, vamos supor que o Japão queira comercializar com o Brasil. O produto japonês que entrar no Brasil vai receber uma taxa de imposto, que será a mesma taxa de imposto que ele vai receber para qualquer outro país dentro do Mercosul. Ou seja, se algum país de fora quer comercializar com algum país de dentro do bloco, ele vai pagar a mesma taxa de importação. O que isso quer dizer, Daniel?
Estou entendendo nada. É simples. Quando isso acontece, eu estou fazendo com que qualquer produto de fora que entre no bloco se torne mais caro. O que faz com que, já que os produtos que são comercializados dentro do bloco não têm impostos, eles se tornem mais atrativos, mais baratos. Então eu estou fortalecendo os produtos internos do bloco em detrimento dos produtos de fora, tá? Então é provável que um produto desses países se torne mais barato. É provável, por exemplo, vamos supor que um celular argentino que seja fabricado na Argentina, que seja vendido aqui, ele vai ter um custo menor do que um celular japonês que vai chegar até aqui, porque o japonês vai pagar um imposto para chegar aqui, o argentino não vai. Entendeu como é que funciona? Então a ideia é fortalecer os mercados nacionais, tá? Então essa é a ideia do Mercosul. O Mercosul não é o único exemplo. Lembra, ele é uma união aduaneira, ele ainda não é um mercado comum. O que ele precisa para se tornar um mercado comum? Vamos para o mercado comum então. A diferença da união aduaneira para o mercado comum é que na união aduaneira, botei na primeira linha lá, existe a livre circulação não só de produtos, mas de capitais, de serviços e de pessoas. Então o fluxo de pessoas entre esses países ele é liberado. Então no mercado comum, o avanço que eu tenho em relação à união aduaneira é que o fluxo de pessoas, de serviços e de capitais está liberado entre esses países. O Mercosul está migrando para esse modelo, ainda vai demorar alguns anos para isso acontecer. Mas, por exemplo, já é possível você viajar entre os países do Mercosul sem passaporte, você pode fazer isso só com a sua identidade. Os países do Mercosul eles aceitam as identidades nacionais de cada país, por exemplo. Já é um passo rumo a essa integração, tá? De pessoas, capitais, serviços e mercadorias. Por enquanto, a livre circulação de mercadorias está garantida. As de pessoas, de capitais e de serviços, ainda existem regras em específico para cada país. Mas a gente está tentando chegar nesse momento onde a livre circulação vai poder acontecer. Quando isso acontecer, isso vai se tornar o Mercosul um mercado comum na classificação, tá? Então, ó, recapitulando, livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e de serviços, a moeda nacional continua sendo mantida e a taxa de importação ainda permanece, tá? Qualquer um que queira comercializar com o bloco vai ter que pagar essa taxa para entrar, botar o seu produto dentro do país, tá? Vamos para o último bloco, último modo de integração, que é a União Econômica e Monetária, que até então é o bloco mais integrado, o modelo de bloco mais integrado que nós temos. O exemplo único que temos também para esse tipo de bloco é a União Europeia. Então é fácil você gravar União Econômica e Monetária, União Europeia, tá? As duas começam com União. Qual é a diferença aqui? Tudo que tem de vantagem do bloco anterior ele continua. Livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços. As taxas de importação para o produto entrar em qualquer país do bloco é a mesma. Só que aqui eu tenho uma união de fato, o nome está dizendo, né? Ela é econômica e monetária. Eu tenho uma união de dinheiro. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro para circulação nessa região ele é o mesmo. No caso da União Europeia, a gente ainda tem algumas questões para falar sobre o euro, porque nem todo país ele aceita o euro como moeda, tá? Não é todo país que adotou o euro da União Europeia. Então a gente ainda vai tocar nesse assunto. Então existe ainda uma particularidade sobre isso. Mas em geral, esses países se integraram de maneira a terem não só uma livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias e de capital, mas tem instituições políticas próprias que vão responder pelo bloco todo, tem um parlamento do bloco todo, tem um banco central para o bloco todo, ou seja, tem instituições supranacionais, tem instituições que dão uma ordem para o bloco como um todo, tá? E possuem uma moeda única em geral. Então, uma união econômica, a economia deles está integrada de maneira muito imbricada e possuem uma união monetária. A moeda deles é a mesma em geral, existem exceções, tá?
Beleza? Curtinho. E eu preciso que vocês entendam, sobretudo, essa relação. O que eu vou pedir para vocês? Vou colocar lá no mural como uma atividade para você fazer. Você vai fazer um mapa mental. O que é isso? É um esquema. É o que você faça, pega uma folha de papel ofício e você faça um esquema sobre tudo que eu falei hoje. Existem diversos mapas mentais na internet. E eu vou pegar os mapas que vocês me mandaram e eu vou bater com algum. Se for igual, não vai valer nada, né? E aí, na volta às aulas, a gente conversa pessoalmente. Mas, o que eu quero que vocês façam, até para organizar o estudo de vocês, é elaborar esse mapa mental, tá? Faz um esquema aí de blocos econômicos, do que eu falei sobre unipolaridade e bipolaridade, né? E as transições. Por que os blocos econômicos acontecem, o que tem de diferente entre eles. Faz um esquema aí, organizado no teu caderno, numa folha ofício. Pode ser com desenho, né? Usa a tua criatividade para ficar o mais agradável possível. Eu vou dar para vocês uma semana para fazer isso. Então eu estou postando a aula hoje, dia 20, e daqui a uma semana, no dia 27, eu confiro com vocês se vocês enviaram, tá? Pode enviar por foto mesmo, tá? Tira uma foto do que você fez, não tem problema. Eu vou criar a tarefa, vou colocar lá só o nome esquema, tá? Ou mapa conceitual. E aí você dá uma olhada e responde lá. Tem como você anexar o trabalho e aí você manda a foto do esquema que você fez, tá bom? Gente, é isso. Obrigado pela paciência de vocês de estarem aqui escutando. Eu não estaria aqui falando se eu não achasse que é de fato importante para vocês. E é isso. Até a próxima, tá bom? Tchau.